E terminou agora há pouco o amistoso entre Santos e Desportiva Ferroviária, jogo que aconteceu lá em Cariacica, no Espírito Santo, e a vitória do Santos por 3-1. O primeiro tempo foi um time, o segundo tempo foi outro time. Uma pena que o jogo não chegou a terminar, porque houve invasões de campo. É aquela história. Ainda bem que hoje a televisão não ficou mostrando aquele pessoal, aqueles seguranças, muitas vezes fora de forma, correndo atrás da garotada dentro de campo, correndo atrás da molecada, ou dos marmanjos dentro de campo. Ainda bem que hoje não mostrou. Isso é uma coisa que eu reparo, que aqui no futebol brasileiro é diferente lá de fora, porque lá de fora, quando tem invasões de torcedores, eles não mostram, eles ficam mostrando outras coisas, coisas interessantes que aconteceu no jogo, até liberar o campo. E aqui no futebol brasileiro, às vezes, ficam mostrando aquele pessoal meio fora de forma, correndo atrás dos invasores de campo. Então, pelo menos hoje, não mostrou isso daí. Mas também, depois já chegou no final do jogo ali, na altura ali dos 40 minutos, o jogo encerrou, porque não tivemos mais jogo, porque os caras acabaram invadindo o campo lá e todos querendo se abraçar, todos querendo chegar perto dos jogadores, principalmente do Santos, e aí não teve mais jogo. Acabou. Um jogo, o que a gente pode dizer do jogo? O que vamos falar? O que era o que os torcedores, principalmente do Santos, queria ver do jogo? Queria ver o Neymar em campo, e vimos, e queríamos ver o Robinho Júnior em campo, e vimos. Até ele dá uma assistência para o Pituca fazer o gol. Olha, promete muito o Robinho, promete muito, mas temos que ir com muita calma, porque é apenas um garotinho ainda começando a sua carreira, e tomara que seja uma carreira bastante estendida, que será muito legal para o futebol brasileiro e, de repente, muito para o futebol do Santos. O Robinho, que no final do jogo, o repórter chegou nele para dar entrevista e o pessoal do Santos ali já chegou e tirou e fez certo, fez certo. O Santos tem que proteger esse menino muito bem, tudo pelo aquilo que aconteceu e que ainda acontece. Então, fez muito bem, já chegou, já tirou, porque ali vai vir perguntas que não vai caber para o garoto. Então, tem que proteger ele o quanto for preciso. Não pode deixar de qualquer jeito, chegar e dar entrevista de qualquer jeito, porque pode surgir algumas perguntas para o garoto e ele ficar um pouco meio que, como se diz, não saber como responder. Então tá certo, ali o pessoal do Santos tem que proteger mesmo, tem que proteger mesmo. Mas vamos falar um pouquinho ali do jogo. O jogo que no primeiro tempo tivemos até interessante. Mesmo o Neymar precisando um pouquinho mais de jogo, porque tem que ter mais jogo para o Neymar, a gente tem que falar que o Neymar foi o melhor em campo. Não tem como. Quem outro jogou mais que o Neymar? Não tem como. O toque de bola do Neymar é diferente. A pedida de bola do Neymar é diferente. O jeito do Neymar dominar a bola é diferente. O jeito do Neymar olhar para frente, para o campo de ataque, é diferente. Então é tudo diferente. O que vai faltar para o Neymar é ritmo de jogo. É uma pena que eu já vinha falando já lá de trás, que o Santos tinha que ter nesse intervalo aí desses 15 dias de treinamento, uns 3 jogos amistosos. Uns 3 jogos amistosos. Jogos amistosos. É uma pena que o Santos não acabou fazendo isso daí, porque para mim o Santos precisava sim ter aí uns 3 jogos amistosos para poder ali ganhar mais confiança para os jogadores. Mas infelizmente foi passando, conseguiram marcar esse amistoso contra a Desportiva Ferroviária agora, já no finalzinho da semana, ou no início da semana praticamente, e foi aonde que definiram esse amistoso. Mas para mim, eu vejo ainda que, como o Santos não vai ter o jogo com o Palmeiras no final de semana, precisava mais um jogo. Precisava mais um jogo. Mesmo que fosse um adversário mais ou menos aí como a Desportiva Ferroviária. Mas precisava sim o Santos ter mais um jogo. Não é aquele joguinho treino lá, não. É um jogo assim amistoso para você pôr os jogadores para correr. Porque precisa de jogo. Precisa de jogo. Veja o Santos um elenco bom. Se você parar e analisar
os jogadores do Santos, o time do Santos, o elenco do Santos, não é um elenco para estar na posição que o Santos está. Mas é como eu sempre falo aqui, falta trabalho, trabalho. E agora vamos acreditar que o trabalho do Kleber Gauchinho vai render ao Santos coisas diferentes dentro do campeonato. Eu venho acreditando, eu venho acreditando. Agora, vai faltar jogo para você ganhar ritmo, para você ter ritmo de jogo, porque o futebol ele é assim. Quanto mais você joga, mais você quer jogar. Quanto mais você joga, mais você quer jogar. E isso daí é ruim para o Santos, porque o Santos tem poucos jogos, poucos jogos. Mas vamos aí acreditar que esse trabalho do Kleber Gauchinho vai sim fazer com que o Santos supere tudo isso daí e dentro do Campeonato Brasileiro o Santos pode voltar ali, como a gente fala aí, estilingando os adversários, porque vai precisar muito, muito. Por isso eu digo, talvez um joguinho amistoso sábado seria interessante antes do jogo contra o Flamengo, mas eu acredito que vai ser um pouquinho meio que difícil. O Santos que fez 1-0 com o Neymar batendo pênalti, fez os 2-0 depois de uma bela jogada ali pela direita do... Quem foi que tocou a bola, não me lembro, pro Neymar. Neymar deu a finta de corpo e a bola passou já por ele e sobrou para o Guilherme. E o Guilherme bateu bem colocado no canto, fez 2-0. Era para ser 3, mas tem uma arbitragem que é uma brincadeira às vezes. O Bandeirinha me marcou impedimento aquele gol do coitadinho do Escobar. O Escobar faz o gol e o Bandeirinha anula. Não estava impedido, não estava impedido aquele gol. O Escobar saiu de trás, mas uns bandeirinha que eu vou te falar, não dá para você acreditar na arbitragem. Eu e o Nel estava falando ali no primeiro tempo, a gente estava comentando os lances ali daquele primeiro tempo, e eu disse para o Nel, como que era a arbitragem antes do VAR? E olha que o VAR erra, hein? Olha que o pessoal do VAR erra ainda e muito. Mas imagina o futebol brasileiro sem o VAR. Como foi os títulos aí para trás? Times que ganharam títulos com pênaltis que não foi, com pênaltis que o juiz não deu, com impedimento que o juiz não marcou, com tudo, com tudo. Não tem muito tempo, acho que foi o André contra o Corinthians, acho que foi 3 toques. Para um que estava impedido, para o outro estava impedido, sobrou para o André que estava impedido, e o André fez o gol, o Bandeirinho, o juiz, tudo marcou e deu tudo. O pessoal do Corinthians, na época, ficaram malucos da vida, porque foram 3 impedimentos e um gol que o juiz deu. Então, tinha as arbitragens que, meu Deus do céu, a gente não sabe como que os times foram campeões aí para trás. Se puxar aí por o VAR para poder medir tudo, vai ter tantos títulos de times aí, principalmente de um time aí, vai ser muitos títulos anulados. É claro que isso daí não vai acontecer. Mas foi um jogo interessante para o Santos, principalmente o primeiro tempo, porque o primeiro tempo do Santos foi com esse time aí, ó. O Gabriel Brazão, o Gonzalo Escobar, que foi pela lateral direita, o João Basso, o Luan Pérez e o Souza que sofreu o pênalti, o Souza que tem que jogar mesmo, porque ele é diferente ali naquele ataque do Santos ali, quando ele sai pelaquela esquerda ali. Ele ajuda muito. O Tomás Rincon, que estava um pouco meio que cochilando, andou dando uns passos errados no meio-campo. O Zé Rafael, que foi discreto. E o Neymar. O Barreal, o Guilherme e o David Washington. David Washington parece que está com sono dentro de campo. Parece que está com preguiça de correr dentro de campo. Às vezes, o David Washington tem que, às vezes, tomar um susto para ver se ele fica mais esperto, porque às vezes ele está meio que cochilando dentro de campo. Aí no segundo tempo veio esse time aí, ó, o João Paulo, o Igor Vinícius, que fez a estreia, foi razoavelmente bem o Igor Vinícius, o Zé Ivaldo, o Gil, depois entrou o Luizão no lugar do Gil, o Vinícius Vira, o Pituca, que fez um bonito gol na jogada do Robinho, o Roleiser deixou passar e o Pituca bateu colocado no canto, a bola ainda bateu na trave e foi no fundo da rede. O João Schmidt, que não entrou bem, o João Schmidt, parece que estava dorminhoco também em campo. O Roleiser, que entrou bem, pedindo o jogo, buscando o jogo, vai ser um jogador muito interessante para o Santos. O Roleiser, o Santos aí
dando uma ajustada nesse time aí e começando a buscar resultados e vindo à vitória, o Rhodes é um jogador que ele vai crescer muito ali no Santos, muito ali no Santos. Aí tivemos o Gabriel Bom Tempo, o Padula, aí depois entrou o Robinho Júnior, o Padula jogou até os 24 minutos, e aí entrou o Robinho Júnior, que já deu aquele toque diferente na bola, e aí o Tiquinho Soares, e no finalzinho entrou o Luca Meireles também, que entrou junto com o Luizão, mas praticamente não jogaram, porque aí começou o pessoal ali invadiu o campo, e aí você aí já não tivemos mais jogo. Mas foi assim, um primeiro tempo a nível de um jogo amistoso, de um time como o Santos, mas jogando com um time com, com a Desportiva Ferroviária, com todo o respeito pessoal lá, é um time bem abaixo e não dá para medir parâmetros com o Santos. E aí tivemos o segundo tempo, quando tudo parece que deu aquela equilibrada ali, e aí o time acabaram fazendo um gol. Lembrando que o gol dos caras foi uma desatenção total da defesa do Santos. Até num jogo amistoso, onde não é um jogo pegado, onde não é um jogo de um time que vai levar tanto perigo para o gol do Santos, o Santos levou um gol de cabeça dos caras numa desatenção total de toda a defesa do Santos. Precisou o Padula sair correndo lá desesperado, porque o rapaz ia cobrar o escanteio curto, ia fazer a jogada pela direita para cruzar. E tudo isso aconteceu, e aí os caras subiram livre, ninguém com ele, e meteram para o fundo do gol e fizeram o gol do empate, o gol da Desportiva. Então, até aquilo ali já é para o Kleber Gauchinho já ficar esperto, porque a defesa do Santos cochila nessas bolas. E até no jogo amistoso levamos um gol de cabeça dos caras. Vamos fazer o quê? É coisas que acontecem com a defesa do Santos que eu não entendo o porquê que o Santos, em todo o tempo que eu acompanho o Santos, é esse tipo de cochilo dentro de campo. Ainda bem que hoje foi um amistoso, mas você já imaginou o Santos estar ali vencendo o Flamengo ali, um jogo apertado, e os caras dão uns cochilos desses? Não pode. Os caras têm que estar atentos os 90 minutos ou os 100 minutos, não pode. Você tem que mudar esse jeito da defesa do Santos de levar gols muito fácil às vezes. É sempre assim. Eu já vi muitas duplas de zaga do Santos, que eram duplas de zaga boa, mas que de vez em quando dá aquela cochilada e levam uns gols de bobeira. É isso que não dá para entender. Mas valeu o jogo amistoso, valeu a volta do Neymar, precisa de mais jogo, é claro que vai precisar correr mais. Não tinha necessidade, às vezes, do Neymar estar dando até carrinho hoje no jogo ali, tentando recuperar umas duas bolas ali pelaquela esquerda do Santos ali, ou pela direita da Desportiva, e aí não tinha necessidade. Mas mesmo assim, acredito que o jogador está dentro de campo, quer mostrar que ele está bem, e ele tentou fazer tudo isso daí. Mas valeu pela volta do Neymar, pela estreia do garoto Robinho, e quem sabe aí, para ver se esse Santos agora, daqui para frente, possa começar a fazer diferença dentro do Campeonato Brasileiro. Porque, no meu modo de ver, no meu ponto de vista, o Santos tem sim um bom elenco para disputar esse Campeonato Brasileiro. Agora, tem que as vitórias aparecer. Não adianta você ter um bom time, ter um bom elenco e dentro de campo você não fazer aparecer tudo isso. Então o Santos tem sim que começar a buscar as vitórias e, se possível, já contra o Flamengo na Vila Belmiro. É jogo difícil? É jogo difícil, mas o jogo é jogado e o Santos tem que começar a mudar a sua atitude dentro de campo e buscar resultados. E principalmente quando o jogo é mais difícil ainda, porque se o jogo é mais difícil ainda, a vitória vindo, a sua moral ela é elevada cada vez mais para cima. E é isso que o Santos precisa. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, compartilhe esse vídeo aí se você gostou para os seus amigos, para os seus primos, para os seus pais, para quem você quiser, porque vai ajudar muito o canal Peixinautas. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo.
se Deus quiser.